Bragança Paulista e região conta agora com uma clínica médica completa, através da união de duas empresas que prezam pelo atendimento humanizado, Partimed e Grupo Mota. A Partimed oferece consultas médicas e odontológicas, aparelhos e implantes de forma rápida e eficiente. Já o Grupo Mota Assistencial vem conquistando cada vez mais clientes pela sua total cobertura e benefícios a todos os seus associados. Grupo Mota e Partimed, uma mão amiga em todos os momentos de sua vida. Saúde é também cuidar da saúde dos olhos. E hoje o nosso bate-papo é com o Dr. José Amaral Toledo. Vamos falar sobre a saúde dos olhos para os idosos. É isso, doutor? Vamos lá. É isso aí. Quais são as principais doenças que atingem, então, os olhos dos idosos? Vamos lá. A principal doença que hoje atinge os idosos, que é a principal causa de cegueira reversível no Brasil, é a catarata. A catarata. E o que é a catarata? O nosso olho, ele tem dentro dele uma lente transparente, por isso chama-se cristalino. Tá. Esta lente, ela dá foco na imagem. Com a idade, ela vai perdendo essa capacidade de foco e vai se opacificando. Isso acontece a partir de que idade? Geralmente a partir dos 60 anos. Tá. Então, 30% dos pacientes, em média, a partir dos 60 anos, começam a desenvolver a catarata. Essa é a catarata mais comum, a catarata senil. Pode acontecer antes. Pode acontecer antes. Existe a catarata congênita, a catarata ligada a medicamentos, a catarata precoce, a catarata do alto miro. Então existem vários tipos de catarata. A mais frequente é a senil que a gente está falando. A partir de 60 anos. Começa uma opacidade de cristalino. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir? Não. É um processo evolutivo, é como ter ruga, cabelo branco, ele vai evoluindo. Faz parte da melhor idade. Faz parte, né? Estatisticamente, mais ou menos aos 60 anos, 30%, aos 70 anos, 60%, e aos 80 anos, 90% já tem um começo de catarata. Os sintomas iniciais da catarata começam com uma perda na qualidade da visão. Tá. Então o paciente enxerga, mas enxerga embaçado. Acha que está precisando ir no oftalmo para rever o grau do óculos. Vem para trocar o óculos. Aí você fala assim, puxa vida, se há 10, 15 anos esse grau não muda, porque começou a mudar agora? É porque o olho está mudando, e geralmente é catarata. Então é aquela sensação de que tem dia que a visão está melhor, tem dia que a visão está pior, parece que o óculos está sujo, limpa não resolve, costurar à noite com linha escura já fica difícil. Essas são as queixas mais frequentes. Jogar o baralho, dirigir à noite, né? Já não dirijo mais porque o farol me incomoda. Então, é mais uma perda da qualidade. Tá. Com a evolução da catarata, ele vai perdendo quantidade. Aí ele passa a não enxergar, né? E aí tem cirurgia para catarata? A catarata é uma doença cujo único tratamento é cirúrgico. Tá? A indicação da cirurgia no começo depende de um relacionamento entre o médico e o paciente. Depende do nível de atividade do paciente, se é um paciente muito ativo, que precisa muito da visão, se é um paciente que essa queixa é uma queixa muito importante para ele, né? Se faz a catarata, uma cirurgia mais precoce. Antigamente, falava assim, ela precisa amadurecer. Mito. Porque antigamente a cirurgia era feita congelando o cristalino. Então a gente congelava, arrancava e isso fazia um trauma grande no olho. Então quanto mais velho fosse a catarata, melhor, porque ela era mais dura, mais fácil de congelar. Tá. Hoje em dia a cirurgia é feita com uma aspiração do cristalino, um ultrassom que aspira. Então quanto mais mole, mais precoce, mais fácil é a cirurgia. Tá? Geralmente é uma cirurgia de 20 a 30 minutos. Vai para casa. Anestesia local, entra andando, sai andando. Tá? Às vezes com um tampão, às vezes não. Geralmente sem ponto, porque a incisão que a gente faz é de 2 milímetros. Tá. Então por um cortezinho de 2 milímetros, que a gente faz no mecanismo de Z, a gente entra no olho. Então quando a gente termina a cirurgia, ela fecha sozinha, né?
E tem os cuidados pós-operatórios, né? Cuidados pós-operatórios, principalmente não carregar peso, não fazer esforço físico, não abaixar a cabeça, usar os colírios que o médico vai receitar, né? E aí passa a enxergar normalmente? Geralmente sim, desde que o resto do olho esteja normal, né? Não exista nenhuma alteração de diabetes, de glaucoma. Se tiver grau, continua com o grau normalmente, continua usando óculos geralmente normalmente. Não. Por quê? Quando a gente tira o cristalino, a gente implanta uma lente. Esta lente intraocular geralmente compensa o grau que o paciente já tinha. Então, geralmente, a necessidade do óculos acaba sendo muito pequena para algumas atividades. Depende muito do grau que o paciente tem antes, das atividades que ele tem. Mas, geralmente, a qualidade de vida sem óculos após a cirurgia de catarata é muito melhor. Doutor, e tem alguma outra doença que também afeta os idosos? Tem. Muito importante a gente lembrar de uma doença chamada glaucoma. Glaucoma é uma doença que tem uma origem familiar, que geralmente é assintomática, que no Brasil é a principal causa de cegueira irreversível. Vem de família. Uma das causas é familiar. Tem uma herança familiar, não é geneticamente determinada. Entendi. Ou seja, numa família onde existem pacientes com glaucoma, a chance de ter glaucoma é maior, mas ela pode ocorrer numa família onde nunca teve. E o que é o glaucoma? O nosso olho, ele é uma câmara fechada, onde tem um líquido que é produzido dentro do olho que nutre o olho por dentro. Esse líquido é produzido, circula dentro do olho e é excretado. Se eu produzo mais líquido ou se eu dreno menos líquido, a pressão do olho começa a aumentar. Se ele é uma câmara fechada, é como se eu estivesse numa sala empurrando as paredes para fora. A parede mais fina é a parede do nervo óptico. Então, há uma compressão no nervo óptico. Esta compressão do nervo provoca um buraco chamado escavação. Então, o glaucoma é uma doença onde a pressão do olho aumenta, lesa o nervo óptico e lesando as fibras da visão periférica. Então, conversando comigo, você está me vendo e está vendo todo o ambiente. Certo. Você vai perdendo essa visão periférica, por isso você não percebe. E aí, quando você vê, você perde o campo visual, fica com um campo tubular. Esse é o grande problema do glaucoma. Ele é uma doença crônica. Esse é o glaucoma crônico simples. Existem outros tipos, desde glaucoma congênito até o glaucoma agudo. O mais frequente é o crônico simples, que vai evoluindo lentamente. E a pessoa acaba não percebendo às vezes? Geralmente não percebe. Por isso que é importante Por isso que é importante. Então, as causas de glaucoma são os fatores de risco: idade, sexo, raça, tipo de familiar, herança familiar e pressão ocular. Idade, sexo, raça, essas coisas a gente não muda, a gente nasce com ela, né? Atinge mais homens ou mulheres? Independente. A pressão do olho é o principal fator, então, de controle e de diagnóstico do glaucoma. A partir de 60 anos, então, devo ir... Antes. Isso geralmente o glaucoma começa a partir de 35 anos. Então a pessoa a partir de 35 anos tem que ir no oftalmo pelo menos uma vez por ano? Na verdade é assim, em cada faixa etária a gente tem um risco de doença, como a criança. A criança pega catapora, pega cachumba, depois fica mais velho e pega as viroses, depois vai tendo as doenças, né? Então começa na criança a partir dos 4, 5 anos de... Aliás, quando nasce, faz o exame do reflexo do olho vermelho, o exame do olho. Então, nasceu, já tem o primeiro exame. Até a idade pré-escolar, pelo menos uma consulta, porque 10% das crianças têm grau e não sabem. A partir da idade pré-escolar, uma vez por ano é o suficiente para ver se não aparece grau. A partir dos 25, 30 anos, começam as doenças como glaucoma. Então, uma vez por ano, medir a pressão do olho é recomendado. Não necessariamente... Mesmo que a pessoa não tenha grau. Mesmo que ela não tenha grau, mesmo que ela não vá trocar óculos, porque há um período de estabilidade de grau onde geralmente o paciente não precisa do óculos, né? Então, assim, uma vez por ano medir a pressão, porque o glaucoma começa por volta de 35, 40 anos, mas ele é muito lento. Ele só vai dar sintoma 10, 15 anos depois. Só que a hora que ele dá o sintoma, esse sintoma já é irreversível.
Não tem mais como voltar a enxergar igual antes. Não, você consegue bloquear a evolução dele, mas dificilmente você recupera o que você já perdeu no caso do glaucoma. Tem muitos idosos que estão nos assistindo e que têm pressão alta ou têm pressão baixa e controlam a pressão. A pressão do olho tem a ver com a pressão alta ou com a pressão baixa? Ótima pergunta. Não tem a ver, tá? A pressão arterial, quando alta, ela pode sim lesar o olho, mas na parte do fundo do olho, nos vasos do fundo do olho, tá? Assim como o diabetes também pode provocar uma lesão no fundo do olho, com hemorragias e alterações. Mas a pressão alta não tem a ver com o glaucoma. As lesões que às vezes o cardiologista pede o exame de fundo de olho, ou o endocrinologista para o paciente diabético, é para ver se não tem uma angiopatia diabética ou hipertensiva, onde o vaso se dilata, rompe e tem uma hemorragia no fundo do olho. Quando você tem sangue no fundo do olho, a imagem não vai passar, ela vai ser bloqueada pelo sangue, então o paciente perde a visão. Dependendo do caso, faz um laser, dependendo do caso é cirúrgico, dependendo do caso a gente acompanha, mas são lesões no fundo do olho, onde o olho é vítima de um diabetes, de uma hipertensão mal controlados. E tem como controlar a pressão do olho? Tem medicação, colírio? Diferente da catarata, onde o principal tratamento é o cirúrgico, o principal tratamento pro glaucoma é clínico, tá? Onde a gente usa colírios de vários tipos. Como o glaucoma, eu posso fechar a torneirinha que está mandando o líquido para dentro, é um tipo de colírio. Eu posso abrir o ralinho onde está drenando, baixa pressão, é outro tipo de colírio. Eu posso abrir um ladrão na caixa d'água, é um terceiro tipo de colírio. Então, existem várias formas e vários colírios que agem sobre o olho para controlar o glaucoma. Existe a cirurgia para glaucoma, é uma cirurgia que é uma técnica um pouco mais elaborada do que a cirurgia de catarata, por isso ela é reservada para casos refratários ao tratamento clínico. Eu uso o colírio, não resolveu, eu tenho cirurgias hoje que podem controlar a pressão, mas geralmente para casos onde o colírio não resolve. Tanto para o glaucoma quanto para a catarata, a solução é sempre procurar um oftalmologista, é isso, doutor? Prevenção. Prevenção. Então, agora você já sabe, você que está nos assistindo já sabe, procure o seu oftalmologista regularmente. Bragança Paulista e região conta agora com uma clínica médica completa, através da união de duas empresas que prezam pelo atendimento humanizado, PartMed e Grupo Mota. A PartMed oferece consultas médicas e odontológicas, aparelhos e implantes de forma rápida e eficiente. Já o Grupo Mota Assistencial vem conquistando cada vez mais clientes pela sua total cobertura e benefícios a todos os seus associados. Grupo Mota e PartMed, uma mão amiga em todos os momentos de sua vida.